Olá, graça e paz. Eu quero falar agora para você sobre como vencer um cativeiro espiritual. Primeira coisa que eu preciso que você entenda é o seguinte: cativeiro espiritual é resultado de maldições que muitas vezes nós recebemos por conta dos nossos pecados, por conta das nossas distrações espirituais, por conta de ataques espirituais. Existem milhares de maneiras pelas quais nós podemos cair em cativeiros e, como eu já falei, diversos tipos de cativeiro. Então, não existe uma técnica, não existe um método certo para sair de um cativeiro espiritual. O método, se eu tivesse que dizer, o método é o clamor, é a súplica. E eu vou usar como base um texto que está em Jeremias capítulo 33, versículo 3. É um versículo muito conhecido, é um versículo clássico que diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse texto nós sabemos de cor, mas muitas pessoas não têm ideia do que é dito antes. Então, eu quero ler os dois versículos anteriores para que você veja que nós estamos falando aqui de cativeiro. Versículo 1, Jeremias 33, 1. E veio a palavra do Senhor a Jeremias pela segunda vez, estando ainda ele em cativeiro, no pátio da guarda. Então Jeremias estava preso. Claro que aqui está falando de um cativeiro físico, mas esse cativeiro físico está fazendo apologia, fazendo menção a um cativeiro espiritual. E veio a ele a palavra do Senhor pela segunda vez, quando ele ainda estava em cativeiro. E versículo 2. Assim diz o Senhor que faz isso, o Senhor que forma isso, para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas dessa cidade, das casas dos reis de Judá que foram derrubadas contra os aríates, a espada, e aí ele vai explicando. A questão é a seguinte: Jeremias estava em uma situação de aflição, Jeremias estava encarcerado, Jeremias estava preso, Jeremias estava sem ter nenhum tipo de ajuda. E aí Deus falou com ele, mesmo estando ele em cativeiro. Essa é uma coisa muito importante. Muitas vezes nós estamos em cativeiros espirituais, dizendo: meu Deus, eu não sei como sair disso. O primeiro passo é: se permita ouvir a voz de Deus. Não tenha medo da voz de Deus. Muitas vezes as pessoas têm medo da voz de Deus porque quando Deus manda você fazer alguma coisa, você diz: ah, Senhor, eu não sou capaz. Senhor, isso é complicado. Senhor, isso não é para mim. Isso contradiz o meu estilo, contradiz o meu conceito. Isso vai ter que me tirar de algum tipo de zona de conforto espiritual, emocional, física. Então Deus está falando. Assim diz a palavra do Senhor. Deus estava falando. Segunda coisa, Deus diz: clama a mim. O clamor, ele tem o poder de sair do cativeiro, mesmo quando você está preso. O clamor é livre. O clamor não fica preso no cativeiro. Então, mesmo que você se sinta acorrentado em uma situação, o seu clamor sobe. A sua voz é ouvida. Existe uma diferença entre oração e clamor. Nem toda oração chega no céu. A Bíblia fala sobre isso. Existem orações que são impedidas por causa de pecados nossos. Mas o clamor, ele vai até o trono de Deus sempre. Porque o clamor é uma voz, é um grito de súplica emergencial que indifere se você está em pecado ou não, se você está em brecha ou não. Deus ouve clamores. Clamar é implorar, é suplicar. E ele diz então: clama a mim e responder-te-ei. Aqui tem uma promessa do Senhor. Deus está dizendo: se você clamar, eu vou responder. Então essa garantia aqui, na verdade, está dizendo que você precisa clamar até que Deus responda. Porque se ele diz: clama a mim e responder-te-ei, na verdade ele está dizendo: se for clamar, clame até que eu responda. E aí eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. Que coisas grandes e firmes é essas? Portas de saída, chaves de saída,
estratégias de saída. Enquanto eu gravava esse curso, teve um dia, eu não sei se eu falei nos vídeos anteriores, teve um dia que eu acordei às 4 horas da manhã para ir no... Enquanto eu gravava esse curso de cativeiros, acordei às 4 horas da manhã para ir no banheiro e percebi que a chave do meu quarto quebrou. E foi interessante porque uma chave grande, desfarelou. E eu com uma vontade muito forte de ir no banheiro, uma dor forte na bexiga, forte. E eu pensei, meu Deus do céu, como eu vou sair desse quarto agora? E pensei, e aí a minha esposa acordou e falou assim, Ricardo, você não está gravando vídeo sobre cativeiro? Isso é uma revelação, isso é uma experiência. E aí Deus começou a falar comigo. Lembra que eu disse aqui sobre ouvir a voz de Deus? E Deus falava comigo o seguinte, o cativeiro só se abre de dentro para fora. E mas como eu vou abrir esse cativeiro? E eu pensei, orei. E aí eu lembrei que as dobradiças da porta estavam para o lado de dentro. E eu sei que se você tira o pino da dobradiça, a porta fica solta. Só que eu não tinha ferramenta para tirar a dobradiça. E a minha esposa falou assim, Ricardo, eu tenho aqui um grampinho de cabelo. E eu falei, meu Deus, essa mulher não tem noção do que está falando, a dobradiça está emperrada aqui. Eu precisava no mínimo de um prego, de um martelo para bater nesse pino. E eu fiquei olhando para aquilo e ela falou, Ricardo, eu tenho um grampinho de cabelo. E eu peguei aquele grampinho de cabelo, depois de muito, eu encostei aquele grampinho de cabelo e eu precisava de alguma coisa para bater. Eu não tinha nada. E aí pegamos um pedacinho de plástico e eu empurrei. E misteriosamente, aquelas peças soltaram. Porque muitas vezes, Deus vai te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Deus vai te mostrar ferramentas que você acha que não funcionam, mas vão funcionar. E eu soltei a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte. E aí eu consegui chamar minha filha, que estava dormindo, meu filho, e eles empurraram a porta e a porta abriu e eu saí daquele cativeiro, daquela prisão. Então, ouça a voz de Deus, clame ao Senhor, espere a resposta, porque Ele vai responder e esteja pronto para Ele te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe, ok? É isso aí. Não sei que tipo de cativeiro você está vivendo, ou se você está ajudando pessoas que estão presas em cativeiro, mas não fique esperando nenhum tipo de misticismo. Olha, vamos entrar no cativeiro juntos e vamos fazer um ato profético. Muitas vezes Deus vai te dar essa direção, mas esse é o caminho do clamor, o caminho da palavra, o caminho de ouvir Deus. E para todo cativeiro existe uma saída, se você ouvir a voz do Senhor e obedecer, tá bom? Assim nós finalizamos então esse curso. Deus te abençoe. Até o próximo. Tchau, tchau.